Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo hoje é Usando o Poder para Calar. Usando o Poder para Calar. Meus irmãos, fazendo aqui uma breve introdução. Olha, sempre isso aconteceu, de pessoas usarem a sua posição de autoridade, a sua posição onde obtém um certo nível de poder, de influência, para calar outras pessoas, para calar os seus opositores. Isso aconteceu em todas as eras, em todas as épocas, injustiças dessa maneira sempre aconteceram. Nós olhamos para o passado, nós enxergamos coisas assim. Nós olhamos para o momento nosso atual, nós enxergamos líderes que, ao se sentirem ameaçados, eles tentam calar os seus opositores. Os irmãos que estão acompanhando aí a nossa atualidade, o que tem acontecido na liderança, na nossa política, a liderança do país, sabe que isso tem acontecido. Certos líderes estão tentando até cortar redes sociais do país, do Brasil, para tentar de alguma maneira calar os seus opositores. Meus irmãos, isso sempre aconteceu. E a igreja, ela também sempre sofreu com isso, sofreu com um governo injusto, tentando sempre calar, abafar a voz da igreja. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos perseguições imperiais acontecendo para calar a igreja, para calar a voz da igreja, para que a igreja não pudesse então falar dessa maneira a voz de Deus. Perceba que isso sempre aconteceu. Eu gostaria de relembrar com os irmãos algumas situações da Bíblia onde governos ou atitudes de pessoas tentaram de alguma maneira calar os seus opositores. Vamos ver algumas situações rápidas e breves aqui. Primeiro nós iremos lá para Daniel, capítulo 6, versículo 7. O que diz esse versículo? Diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Meus irmãos, vocês conhecem bastante o contexto aqui do capítulo 6, a história que está contida no capítulo 6 de Daniel, onde o rei Dário, ou rei Dario, ele foi, vamos dizer assim, enganado pelos outros governantes que estavam debaixo da sua autoridade. Mas esses outros governantes, essas outras lideranças, eles não gostavam de Daniel, que também estava numa posição de liderança. Então eles, querendo calar a Daniel, que era um homem sábio, um homem influente, e que o rei tinha o coração dele voltado para Daniel e aos conselhos de Daniel, os outros então, movidos por ira, movidos por inveja, tentaram calar então a voz de Daniel. Ludibriaram, evidentemente, Dario. Dario assinou esse decreto onde, durante um mês, ninguém poderia fazer orações a nenhum tipo de Deus, a nenhuma outra divindade, sacrifícios a nenhuma outra divindade, nenhuma petição poderia ser feita a ninguém, somente ao rei. Vocês percebem que o rei, talvez sem perceber, estava chamando mais trabalho para si, né? Então todo mundo vem fazer petições para mim e olha, será que ele conseguiria atender todas essas petições? Mas o fato que esse dito ou edito aqui, essa lei que estava sendo promulgada, queria fazer com que Daniel não orasse a Deus. Evidentemente, Daniel ele não obedeceu esta lei, ele continuou fazendo as suas petições ao soberano, ao rei dos reis, que é o nosso querido Deus. Então Daniel continuou orando e os irmãos sabem da história que ele foi lançado depois, posteriormente, na cova dos leões. Meus irmãos, perceba como a liderança, ludibriando uma situação, tentou então calar a boca de Daniel. É uma das situações que nós podemos lembrar. Vamos para uma outra situação, lá em Esdras capítulo 4, eu lerei aqui os versículos 21 ao 24, diz assim, Esdras capítulo 4, do 21 ao 24. Agora, pois,
dá ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano e o prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, também vocês conhecem bastante o contexto desta história. Alguns inimigos dos judeus, alguns inimigos de Jerusalém, não estavam contentes pelo retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia para a sua terra novamente, e eles estavam percebendo, olha, esse povo está construindo o templo, esse povo está reconstruindo a cidade, vamos então lutar contra eles, vamos calar a voz deles, vamos tapar a boca deles. E eles então, mais uma vez, aqui escreveram uma carta para o rei da Pérsia e da Média, fazendo com que o rei da Pérsia e da Média parasse aquela obra. E foi o que aconteceu. O rei acatou então a voz deles e mandou um edito, falando, olha, vocês precisam parar essa obra, e a obra ficou parada até determinado tempo. Perceba mais uma situação onde pessoas usando o poder tentaram calar dessa situação aqui os judeus, calando pessoas, calando os opositores, usando então o seu poder de influência. Vamos para mais um exemplo para mostrar que isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Olha só o que diz Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 7. E aqui nós vamos ver aqui uns nobres judeus calando a boca dos seus próprios irmãos judeus. Olha só a injustiça sendo realizada dentro da casa, dentro de Jerusalém. Diz assim, capítulo 5, do 1 ao 7. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam, somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos, para tornarmos trigo nesta fome. Olha só o versículo 4. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne, como eles, e nossos filhos são tão bons como deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. Ouvindo eu, pois, o seu clamor a essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Meus irmãos, nesse contexto aqui, os nobres judeus, ao retornarem do cativeiro babilônico e naquela história da reconstrução das cidades, pelo fato de eles serem nobres, eles estavam se aproveitando dos seus pobres irmãos judeus. E eles estavam então ali usando seus irmãos judeus, pegando impostos dos seus irmãos judeus, para que eles ficassem enriquecidos, e eles estavam calando a boca dos seus próprios irmãos judeus. Perceba que situações assim sempre aconteceram, injustiças acontecendo, e aquele que é o maioral muitas vezes usa do seu poder de influência para calar a boca daqueles que são os seus opositores. Vamos ver apenas um exemplo aqui então no Novo Testamento, já que nós olhamos para o Antigo Testamento, olharemos então para o Novo Testamento, onde lideranças tentaram calar a boca daqueles que lhe eram os seus opositores. E olha só o que diz Atos, capítulo 4, versículos 18 e 19, dizem assim, chamando-os, ordenaram-lhes que lhe absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam,
Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Meus irmãos, aqui a liderança religiosa de Jerusalém, eles tentaram calar a Pedro e a João, porque estavam pregando sobre Jesus Cristo e, além disso, estavam fazendo os milagres em nome de Jesus Cristo. Então a ordem foi: parem de pregar esse nome. Tentaram calar a boca dos apóstolos, tentaram calar a boca de Pedro e João, que estavam falando sobre a palavra de Deus. Mas Pedro e João, de uma maneira corajosa, cheios do Espírito Santo, eles foram contra a palavra da liderança. Olha, nós não vamos calar a boca, porque perceba, nós devemos obedecer a Deus primeiro e depois a vocês. Mas se a ordem de vocês for para que nós contrariemos um princípio da palavra de Deus, então nós o desobedeceremos. Meus irmãos, mais uma vez, perceba, líderes tentando usar o seu poder, a sua força, a sua capacidade, poder de influência para calar aqueles que são opositores. Então aqui nós vemos que injustiças sempre aconteceram, né? Líderes se levantam tentando calar a boca de pessoas, tentando censurar para que os seus opositores não levantem nenhum argumento para que ele perca o seu poder, perca o seu trono, perca a sua cadeira. Nós podemos, meus irmãos, em todas as situações, descansar no Senhor. Jesus Cristo, Ele mesmo informou que no mundo as coisas são assim. Existem os líderes, mas descanse porque sempre tem um maior do que ele também. E sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, nós sempre podemos, em todas as situações, descansar no Senhor. Mas eu gostaria de pensar nessa situação onde um líder usa o seu poder injustamente para calar os seus opositores. Eu gostaria de pensar no soberano maior. Quem que é o soberano maior? O nosso Deus. E o nosso Deus, meus irmãos, nós vamos perceber que ele cala pessoas, mas não de uma maneira injusta. Perceba o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 19, e nós veremos aqui as pessoas que são caladas pela lei de Deus, mas não de uma maneira injusta. O que diz Romanos capítulo 3, versículo 19? Diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante o Senhor. Meus irmãos, diante do nosso Deus, todos nós somos pecadores. Diante do nosso Deus e da santidade de Deus e da moralidade que a lei traz, a lei ela aponta para nós e mostra a nossa falha, os nossos pecados e a nossa sujeira. Quando a Bíblia, nesse versículo, está falando que diante do Senhor toda boca será calada pela lei, significa que nós não temos justificativas diante de Deus. Nós não podemos justificar as nossas falhas, nós não podemos justificar os nossos pecados. Note uma diferença significativa e muito grande. A diferença é que no mundo, as pessoas que têm poder, elas usam seu poder para injustamente calar as pessoas. E aqui nós estamos aplicando para Deus, a pessoa de Deus. Deus é o maioral, Ele é o soberano, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E pessoas serão caladas diante de Deus, não injustamente, mas justamente, ou seja, o versículo está dizendo que todos aqueles que não querem aceitar a Deus, não querem aceitar a Jesus Cristo, a única oferta de salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo, serão caladas, ou seja, elas não terão justificativas, elas não poderão se justificar. Não, eu não posso ir para o inferno, por causa disso, disso e disso, eu sou muito bom, ou eu sou bonzinho, eu fiz coisas boas, tem que levar isso em consideração. Não, a lei de Deus, os 10 mandamentos e toda a lei que a palavra de Deus aponta para nós, está apontando para que o homem tem pecado e ele não pode se justificar, ele não pode trazer nenhum argumento favorável a ele. A lei está calando o homem e ele está percebendo que diante de Deus ele é culpado e ele é pecador. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação para você que ainda não aceitou o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, a lei, ela está te calando.
a lei, ela vai calar você no dia do juízo final, no dia do grande trono branco. Você, diante de Deus, não terá nenhuma justificativa para jogar diante do Senhor, para, de alguma maneira, adentrar os portões celestiais. Você não terá motivos para apresentar a Deus que sejam aceitáveis, porque a lei de Deus está mostrando que você é pecador. Todo o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, apontam para a nossa sujeira, revelam o nosso pecado, e nós não podemos contra a lei. Nós não temos argumento contra a palavra de Deus. Qual é a nossa saída? A única saída é hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O sacrifício que Jesus Cristo ele fez ali na cruz do Calvário foi para nos salvar, foi para trazer para nós palavras de alegria, foi para trazer para nós a salvação em Jesus Cristo. Aí você tem uma grande opção agora, você pode escolher entre duas coisas: continuar no seu pecado e chegar diante do juízo e ter a boca calada e ser lançado no lago de fogo, ou agora aceitar a salvação em Jesus Cristo e abrir a sua boca, não ser censurado, para glorificar a Deus e agradecer a Deus pela sua tão grande salvação. Meus irmãos, no mundo, injustiças acontecem, mas no dia do grande juízo final ou do grande trono branco, nenhuma injustiça estará acontecendo. Pessoas terão as vozes caladas pelo fato de não terem argumento para se justificarem diante do julgamento de Deus. No mundo, injustiças acontecem. Homens poderosos usam seu poder para calar. Homens poderosos usam seu poder para censurar. Homens poderosos usam seus poderes até para cortar redes sociais, para que as informações não sejam proliferadas. Mas em Deus, em Jesus Cristo, que é chamado de o justo juiz, ele não comete nenhuma injustiça. E a lei vai calar de uma maneira rápida aquela pessoa que não aceita a salvação em Jesus Cristo, porque a lei está revelando o seu pecado. Está fazendo convicto todos aqueles que são pecadores diante de Deus, convictos de que eles merecem o lago de fogo. Então, é uma palavra para você estar analisando e você pensar. No mundo nós temos líderes injustos, mas no céu nós temos um justo líder soberano que está acima de todas as coisas e todos nós prestaremos um dia contas diante de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, que o estudo de hoje possa ter servido para iluminar um pouco mais a sua mente mediante a palavra de Deus.